Olá, colegas e curiosos! Bem-vindos a mais um vídeo sobre o meu cotidiano como médica veterinária. Meu nome é Fernanda de Maia Assunção e eu sou ultrassonografista. Essa semana passada, ou retrasada, eu acabei não gravando o vídeo porque eu tive outras prioridades para resolver. Então, eu juntei um compilado das 2 semanas anteriores, das que passou e da semana retrasada. E o interessante foi que eu cheguei a 3 pacientes que são cachorros, um macho e 2 fêmeas, todos de idade mais avançada, um macho apenas de raça definida, as 2 fêmeas de raça não definida, e todos com inapetência, anorexia, emaciação, incoordenação motora, às vezes até um grau assim de certa perda de consciência, sabe? E aumento de volume abdominal, de origem desconhecida, vamos dizer assim, que o proprietário percebeu como uma coisa súbita, mas que provavelmente, claro, já vinha se desenvolvendo há algum tempo. Ao ultrassom, todos apresentaram tipos de massas abdominais ali. Nenhum deles tinha líquido livre a princípio. O de raça definida macho, ele tinha uma grande massa abdominal que eu tive muita dificuldade de tentar determinar qual era a origem. Eu descartei que parecesse ser origem em baço, descartei que parecesse ser origem em estômago, descartei que parecesse ser origem no fígado, em algum linfonodo. Então eu fiquei com a principal suspeita de sendo origem mesentérica. Esse paciente foi encaminhado para fazer uma tomografia e na tomografia também não ficou esclarecida a origem do tumor. Entre muitos debates com o proprietário, entre eu e o colega, do colega com outros colegas e tudo mais, eles acabaram decidindo por fazer a cirurgia para retirar o tumor. O tumor parecia ter origem, então, ao momento do olho nu ali, né? Quando eles viram realmente no baço, que se apresentava como majoritariamente intacto, porém partindo da sua cauda nós tínhamos uma ligação, mas dessa finurinha, assim, uma coisa mais fina do que o meu dedinho, que conectava a uma massa de, pasmem, 3 quilos. O cão pesava 8 quilos com a massa. Então, era praticamente mais da metade do peso dele, quer dizer, praticamente a metade do peso dele era a massa que estava ali dentro do abdômen. E ela tinha origem esplênica. Você veja que o que foi interessante foi que não conseguiu se determinar a origem nem com a ultrassonografia, nem mesmo com a tomografia. E realmente quando eu e o colega pesquisamos bastante a respeito do assunto para ver quais seriam os métodos de escolha dentro da medicina humana para determinar massas abdominais grandes, complexas, que você não consegue ver de onde especificamente ela está vindo, eles falavam que geralmente a laparoscopia, a laparotomia exploratória era de escolha porque a própria tomografia em seres humanos tinha um pouco de dificuldade ou podia ter dificuldade para determinar qual era a origem específica. Esse estudo era recente, não era um estudo antigo de uma tomografia tipo dos anos 90, sei lá, que tivesse uma tecnologia ultrapassada, era algo realmente atual. Logo, a gente passou exatamente pelo mesmo quadro. O paciente, então, foi operado, retirou-se a massa de lá de dentro, que diz que não estava aderida, a não ser a essa mini pedúncula ali no baço mesmo. E então, diz que foi uma cirurgia relativamente tranquila, ele apenas teve um momento, assim, de apresentar um sinal de baixa de pressão por causa da descompressão causada pela retirada da massa, mas em seguida, já com o cuidado da equipe toda, se recuperou e passa muito bem. Então, esse foi um caso interessante dessas 2 últimas semanas, que acabou que até foi bom ter ficado esse intervalo de 2 semanas, porque eu consegui acompanhar, de fazer o exame, acompanhar o tramitar da coisa, ver a tomografia e depois receber a imagem generosa do colega de me mandar a foto ali do tumor removido de dentro do abdômen. E aí na sequência nós tivemos essas 2 fêmeas, cães também, né, as 2 de raça não definida, castradas. Esse machinho do tumor ali, se eu não me engano, também era castrado, não posso ter certeza absoluta agora de memória, mas as 2 não eram, as 2 são castradas e as 2 foram adotadas em situações diferentes, em cidades diferentes, etc. E já com uma idade avançada começaram a apresentar esses sintomas inespecíficos de algo não está bem e um aumento de volume abdominal. Uma delas, que era de menor porte, que se assemelhava mais a um pincher, eu encontrei uma estrutura perto dos grandes vasos ali abdominais da cava caudal e da aorta abdominal, uma massa de aproximadamente uns 4,5 centímetros, também complexa, com bastante vascularização e tudo. E o que mais me chamou a atenção foi que, a modo Doppler colorido, a gente via uma neovascularização se formando a partir da veia cava, passando pelo meio dessa massa, assim, com o calibre expressivo,
tornando a veia cava em cima da massa, assim, então a massa aqui, veia cava vinha, ela fazia essas denticulações, vamos dizer, para dentro da massa aqui, assim, que a gente via que tinha um calibre bem grande, só que ela devia continuar o caminho dela por aqui, né? Então, ela vinha com o calibre vindo de direção caudal para cranial, né? Ela vinha com um grande calibre aqui, diminuía, assim, espetacularmente o calibre passando em cima da massa, parece que ela como se diluísse na massa aqui, assim, e aqui então ela ficasse com um calibre bem menos expressivo do que anterior a ela. Ainda que não houvesse uma obstrução aqui, porque ela parecia realmente fazer esse contorno aqui, assim, esse formato aqui. Do outro lado, a gente tinha um calibre já mais reduzido com relação a esse daqui, como se ela tivesse perdido, vamos dizer assim, conteúdo para o meio da massa. E embaixo aqui, assim, nós tínhamos a aorta passando, também levemente deslocada, só que o que me chamou a atenção foi que o calibre da aorta aqui não se perdia, ele vinha, né, assim, então vamos dizer, da direção cranial para cá com um calibre, passava com o mesmo calibre embaixo e mantinha o calibre na direção caudal aqui também. Então me chamou a atenção isso daqui, essa não diminuição do calibre aqui, e não havia pontos de ligação específicos da artéria com a massa, tanto que essas vascularizações que eu vi aqui no meio, dentro da massa ali, a gente não tinha padrão vascular assim de pulsátil igual de uma artéria, sabe? Era realmente aquele padrão fluxo contínuo de veia mesmo. Foi um caso interessante que tinha esse deslocamento ali e tudo, e daí o que eu, assim, pelo ultrassom, né, descartei que essa formação tivesse contato direto com algum outro órgão, fígado, baço, sei lá, né, linfonodo, aí a gente fica entre aquela coisa, eu não vi adrenal envolvida, não vi pâncreas envolvido, o paciente até nem tinha tanto sinal e sintoma para isso, assim, mas estava aquela estrutura grande ali, interrompendo ou comprometendo, de certa forma, o fluxo da cava caudal. A impressão que eu tinha era que, por causa da localização entre os dois grandes vasos, que, né, chegava ao ponto de deslocar ambos aqui assim, a origem da massa fosse em parede de aorta. É um chute meio no escuro, assim, mas a minha sensação é isso. Eu não consigo imaginar mais nada de estruturas e órgãos ali na volta que pudessem se envolver nessa situação sem ser exatamente a parede da aorta mesmo. Até por causa do fato dela, vamos dizer assim, se projetar excentricamente a aorta e não para dentro. É como se, de repente, a camada muscular da aorta tivesse sido afetada por um tipo de neoplasia e crescido para fora, assim. Não sei o que vocês acham. Porque daí, coincidentemente, essa outra cadela que eu tava falando que teve caso de neoplasia e foi uma coisa também no mesmo padrão, assim, essa daí tinha uma alteração muito semelhante. Assim, eu digo semelhante em ecogenicidade, em densidade, em consistência, aquela daquele cão de raça definida macho, dessa cadela de raça não definida fêmea, e dessa outra cadela agora, assim, que então tinha essa ecogenicidade semelhante, só que essa era localizada, então, que nem o primeiro cão era localizado no abdômen inteiro, a gente não conseguia nem ver quase direito os outros órgãos, a segunda era na região central, medial de mesogástrio mesmo, assim, sabe? Então era localizada no meio do abdômen. E essa terceira era localizada na região hipogástrica, do lado direito, região praticamente inguinal ali, assim. Uma grande formação, essa daí já tinha mais do que 10 centímetros, a gente não chegava nem a conseguir determinar com precisão o tamanho dela, por causa, se não fosse olhando, porque era palpável, né, assim, através da janela do transdutor ali, do ultrassom, porque ele era muito maior do que isso. E tinha essa mesma ecogenicidade, também parecia que desviava os grandes vasos dali, sabe? Porque a bifurcação, assim, de cava e aorta para entrar ou sair, né, das regiões inguinais no lado direito, que era o caso que estava afetado dela, ela vinha e de repente se perdia no meio daquela massa toda ali, assim, sabe? Eu desconfio que talvez aí a gente pudesse tratar de linfonodo. Mas a questão é que, vamos dizer, eu peguei casos essa semana que tinham aspectos visuais e sonográficos de massas abdominais e muito semelhantes, um quadro clínico relativamente semelhante. O único que foi operado foi o machinho. As demais, uma delas eu sei que a menorzinha foi eutanasiada, e essa que já era mais velha do que todas, e essa terceira eu não tive mais notícia de saber se ela foi operada, não foi, se ela continua bem ou não, qual que é o quadro geral. Essa última, ela estava apresentando, além dos sinais e sintomas inespecíficos de inapetência e todas essas coisas, também estava com dificuldade para defecar e para fazer xixi.
Então você veja que foram casos assim, como eu desconfiei nessa última, que de repente tratasse de linfonodo. Então o primeiro dos meninos lá ficou confirmado que era realmente origem esplênica, tinha a mesma ecogenicidade. O segundo, na minha cabeça, tinha origem em parede de aorta, mesma ecogenicidade. E o terceiro, na minha cabeça também, tinha origem em linfonodo inguinal do lado direito, mesma ecogenicidade da de baço, da de suposta aorta e da de suposto linfonodo. Então é uma coisa que realmente às vezes eu fico bem confusa, assim, né? Não vou dizer confusa, porque a gente sabe que existe uma massa ali dentro, a gente sabe que é neoplásico e tudo. Enfim, na hora de olhar, assim, você já tem um pouco dessa noção. Mas é interessante, então, como ver, assim, de que neoplasias de origens diferentes podem produzir aspectos visuais semelhantes, assim, sabe? Ali eu acredito que realmente tratasse de origem diferente, porque apesar da ecogenicidade parecida, a gente tinha graus de desenvolvimento diferente e localização, querendo ou não, levemente diferente. Então, foram casos interessantes que eu observei essa semana. Eu posso depois colocar no meu Instagram, que é @ultrassom, com 2 S e M, .veterinário, sem acento, a foto, a imagem e o pós-operatório desse paciente que eu falei que foi feita a cirurgia para remoção da massa. Vocês vão ficar impressionados mesmo com o tamanho e com como parece, até a olho nu, que o baço não tem exatamente uma comunicação com aquilo, que é inacreditável que um baço tão bonitinho, tão intacto, tão íntegro, tenha sido capaz de produzir uma massa daquele tamanho. Eu tive daí outros casos, então, essa semana que foram mais, assim, corriqueiros, como hiperplasia endometrial cística, que nós já comentamos aqui algumas vezes, ovários policísticos também, sinais de estro, que então seria o folículo versus os cistos ovarianos, que é uma coisa que nós podemos fazer eu posso fazer um comentário mais corrido, assim, num outro dia. E tive também alguns casos de cistite recorrente, de cistite crônica. Fiz muita cistocentese essas 2 semanas aí também, porque parece que agora quando a gente tem essas mudanças de temperatura, que claro que aqui nessa minha cidade chamada Curitiba, nós temos uma oscilação de temperatura muito grande, daí quando a gente pensa que está calor, de repente fica frio e chuvoso. E quando a gente pensa que está frio e chuvoso, de repente fica calor. Então parece que isso de alguma maneira predispõe alguns animaizinhos a apresentarem quadros de cistite. Pegamos também bastante casos de cálculo em bexiga urinária, que é uma coisa que não sei se é uma questão de aumento de diagnóstico ou não, a questão é que eu tenho visto cada vez mais e em todos os tipos de espécie e raça, não é uma coisa mais que eu vejo assim apenas em alguns ou apenas em outros, sabe, como talvez tivesse esse tipo de estatística alguns anos atrás. Então, semana agitada, com casos interessantes, que eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, de que vocês possam ouvir, de repente se quiserem comentarem, darem uma opinião, me mandarem alguma foto, me mandarem e-mail pra gente trocar ideia sobre os casos. Eu gosto bastante disso, gosto de estar aqui junto, gosto de poder contar as coisas para vocês, de poder falar, de poder trocar ideia, porque isso enriquece muito o nosso conhecimento, enriquece o conhecimento dos outros, ajuda a gente a fixar o que deve e tudo mais. E caso vocês ainda não saibam, nos dias 3 e 4 de março de 2018, eu vou estar no CTU VET, que é o Centro de Treinamento em Ultrassom Veterinário, lá em São Paulo, capital, para fazer um curso sobre noções básicas de ultrassonografia. Lá nós vamos falar sobre como a imagem se forma e por que ela se forma daquele jeito. Com isso, com as noções que a gente tem de como que uma imagem se forma, a gente já consegue ver o que a gente está vendo naquela tela em preto e branco ali. Por que aquilo dali está assim? Então, a partir disso, você que está interessado em aprender ultrassom ou em treinar, de repente, um pouco mais ou aprofundar os teus conhecimentos, vai ser capaz de olhar e falar assim, estou diante de um cisto. O que pode causar isso? estou diante de um aporte maior de vascularização. O que faz um maior aporte de vascularização? Seria inflamação? Seria um processo neoplásico? O que? Por quê? Então, com essa base, mais o teu conhecimento clínico e de fisiologia, você pode começar a olhar para uma imagem de ultrassom e ver ela com um sentido verdadeiro do que ela é. Ver ela como se fosse você tá abrindo o paciente e vendo ele em preto e branco. Então, se vocês quiserem, por favor, entrem no site ctuvet.com e deem uma olhadinha na programação, no quanto que está o curso, quais são as condições para pagamento e tudo mais. Eu vou adorar conhecer vocês lá. Obrigada por assistirem. Até a próxima. Tenham uma ótima semana.